Dia, luz do dia! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um programa comigo, Débora Jazini, aqui na Madrugada Astral e na Vibe Mundial. E hoje, gente, eu tenho uma pessoa para conversar com vocês que vocês vão adorar. Minha querida, vamos dizer assim, médica, bruxa, doutora, Valéria. Obrigada pelo convite, é um prazer, Débora, estar aqui com você. Só corrigindo, fisioterapeuta. Sim, mas para mim você é a médica dos meus nervos, das minhas emoções, de todas as do meu organismo. Ou seja, você para mim é uma doutora. Obrigada. Gente, antes da gente começar esta jornada que vai ser, vamos dizer assim, muito bacana, para vocês saberem mais a respeito de microfisioterapia, Psyche e outras bruxarias, não é bruxaria, né? São metodologias, né? Deixa eu deixar claro. Outras metodologias que fazem o nosso organismo funcionar muito melhor. E são técnicas, a gente poderia dizer que são técnicas? Sim, são técnicas não só para o seu autoconhecimento, como também para melhorar a sua vibração. Correto. Muito bem. Eu sou uma paciente, vamos dizer assim, quase Caxias. Quase. Ótima paciente. Aliás, não é paciente, é parceira. Muito obrigada. Bom, hoje, dia 6 de março, nós já tivemos dias quentíssimos, dias que nós podemos dizer que deu para derreter? Quase. Então tá. Eu derreti, acho que eu tinha que tomar um banho 2 vezes por dia, porque foi intenso este carnaval. E no dia 1º de março, teve a estreia muito bacana no Teatro Santa Cruz, com o nosso querido Alexandre Jabali, com o texto do Claudinei Pietro. De quem que a gente está falando? Crowley, o novo Aeon. Não perca, dá tempo ainda de você assistir, vai ficar durante o mês de março. Tá lindíssima a produção, é um monólogo que vocês vão ficar, vamos dizer, inspirados e conhecer um pouco mais, eu posso dizer, deste senhor que tem muitos mistérios. E, vamos dizer assim, é o baralho que eu uso, né? Então, vamos dizer que eu tenho assim, um certo comprometimento. Mas vamos lá. Hoje, nós estamos com a Lua na sua fase crescente no signo de Gêmeos. Então, pós-carnaval, você está chegando ainda, ou você ainda está curtindo, ou está indo para a sua viagem, né? Porque tem pessoas que gostam de viajar depois do carnaval. Se você está nessa, aproveite, mas você vai mudar de ideia várias vezes no dia, fica tranquilo. Você vai pensar numa coisa, não, mas vou fazer outra, mas eu posso fazer outra. Mas está tudo certo, está valendo, porque a Lua no signo de Gêmeos faz com que a gente mude a nossa trajetória. Mas vamos lá. Vamos falar aqui com a doutora Valéria. Vamos ver se eu sei pronunciar bem o seu sobrenome. É Chami? Chame. Valéria Baldan Chame. Baldan Chame. Para mim ela é a Val, né? Mas enfim, vamos lá. No meu segundo livro, que foi Na Rota do Tarô, eu tive dores, que eu posso dizer, em todas as partes do corpo. Tensão, primeira edição numa editora, ia ter lançamento, foi num restaurante, tinha discurso, etc. E eu estava uma pilha. Aí eu tenho uma santa amiga, e que é minha dentista também, a doutora Denise, e ela falou assim, vou te levar num lugar que você vai amar. Eu falei assim, ela resolve dor? A primeira coisa, eu não sei, acho que eu tenho fibromialgia. E a primeira coisa que eu cheguei e falei assim, doutora, eu tenho fibromialgia. Aí ela olhou para mim e falou, você não tem fibromialgia. Débora. Pode me chamar de Deb, Deb, tudo certo. Que bom. Na verdade, a gente tem muitos rótulos, né? E a questão do rótulo, para a fisioterapia integrativa, a gente não gosta de se apegar
a eles, porque às vezes a pessoa se apropria do rótulo de uma maneira que fica difícil tratar da pessoa, né? Quando você tem algo, não está com algo, tem um apego aí. Principalmente falando para o seu público, que eu acho que é mais fácil falar. Então, a gente procura não se apegar a nenhum rótulo. Na verdade, o corpo ele tem uma inteligência e ele tem uma sabedoria que o sintoma ele está ali para designar algo que a gente não viu, é inconsciente. Mas, hoje, a gente tem estudos científicos, não é só a parte sensorial ou a parte energética, que a gente consegue com bastante clareza descrever os sintomas baseado naquilo que a pessoa vivenciou, nos tecidos, enfim. Então, nós temos estudos sobre isso e a gente sabe que corpo, mente e espírito tá tudo junto, né? Tá tudo interligado. É tudo junto e misturado. E aí eu cheguei e falei para ela assim, não, eu tenho fibromialgia, porque tudo dói, o cabelo dói, o cotovelo dói tudo. E aí eu fui para a maca, né? E aí, quando ela começou o tratamento, eu falei, não, isso não é possível. Eu me lembro até hoje, ela vinha aqui no começo da testa, foi com os dedinhos assim até a ponta do nariz, foi descendo. Quando chegou aqui na tireoide, ela parou e me perguntou, aconteceu algum evento X, nananã? Eu olhei para ela e falei assim, essa mulher é bruxa, não é possível. Eis que eu estava começando a fazer um tratamento de microfisioterapia. Me conte tudo a respeito. Quer dizer, vamos contar para os nossos ouvintes. Vamos. Então, a microfisioterapia é uma terapia manual que só fisioterapeutas podem fazer, tá? Ela é baseada em mapas que buscam no corpo da gente, através de estudos embrionários, ou seja, são os tecidos que a gente tem desde que a gente nasceu lá, o óvulo, o espermatozoide, vai formando os tecidos. E a gente vai buscar no corpo, na parte do sistema nervoso autônomo, esses pontos, vamos dizer assim, através de mapas. Então, o que eu vou procurar na microfisioterapia? São pontos de desorganização, né? Aqui tem vários. Traumas que podem ser tanto físico quanto tóxico. Então, se você tiver, por exemplo, alguma toxicidade de alguma coisa que você comeu, eu também consigo avaliar isso na micro. Como traumas emocionais. E a micro, ela vai desde o transgeracional até o intrauterino e até os dias de hoje. Então, a gente consegue, nós que somos especialistas, vamos dizer assim, a gente tem o curso, a formação completa em micro, a gente consegue palpar em você e datar, né? É uma coisa, eu sou vidente? Não. A gente pergunta para o corpo e a gente consegue, então, ter uma data e um evento sobre aquilo que aconteceu e está marcado no seu corpo. Geralmente, as coisas que estão marcadas, a maior parte delas a gente nem lembra. Exatamente. Isso é importante dizer, né? Porque eu costumo dizer que a micro é uma faxina corporal. É uma grande faxina. A gente vai buscar agressores, né? Físicos, emocionais, traumas, e a gente vai fazer o estímulo para que o corpo ele vai se regular sozinho. Então, como a acupuntura, vamos dizer assim, é parecido com a acupuntura, onde a agulha ela vai estimular o corpo a se regular. A micro, com toques sutis, vai estimular o corpo a se regular também. E isso vai trazendo, aí eu dou vamos dizer assim, um feedback, né? Enquanto paciente. Porque conforme a dor que você tem ou o que você está passando, ela, na verdade, é um resultado de várias emoções acumuladas. Não seria isso? Sim. O que acontece?
a gente vai passando por fenômenos que às vezes são físicos mesmo, às vezes são sensoriais, às vezes são táteis. Então, tudo que você passa nos seus 5 sentidos fica gravado no subconsciente, né? E, às vezes, para mim, um evento que a gente vivenciou juntas, por exemplo, um assalto, não foi tão traumático. Eu tinha recurso, talvez uma ferramenta ou algo que não gravou no meu corpo. E para você que estava junto, isso foi extremamente traumático. Então, é importante dizer que esse tipo de tratamento e todos os tratamentos que eu faço são individuais, né? Não tem protocolo. A gente tem, obviamente, um norte através desses mapas, mas o que foi traumático para você pode não ter sido para mim. Por quê? Porque não é só o que a gente vivenciou naquela hora. Foi o que a gente vivenciou ao longo de toda a nossa vida e o que os nossos pais vivenciaram, os nossos avós vivenciaram, os bisavós, os trisavós, os tataravós também. Então, a gente é resultado de uma gama de informações, né? Tanto do terreno que a gente fala, então existem informações sociais, informações familiares, informações dentro da escola, informação transgeracional, informação pessoal, e tudo isso são ingredientes de um bolo que somos nós. Sim. Né? Nós somos, vamos dizer, uma caixinha de surpresas. Sim. E dentro dessa caixinha nós temos muitos atenuantes, muitas, vamos dizer, transformações para serem trabalhadas. Sim. E aí eu tenho que dar o feedback do que acabou acontecendo depois do atendimento dela. Fui para o meu lançamento muito mais inteira, né? E as pessoas, e principalmente a Dedê, perguntou assim: deu certo, né, Dedé? Com certeza. E, a partir disso, eu notei que o meu corpo, ele teve respostas em relação ao tratamento. E essas respostas, elas foram muito interessantes, porque eu não sabia o que de fato tinha. Eu vi você fazendo todas as... Como é que a gente chama o protocolo? Os toques. Os toques, isso. Mas eu comecei a acessar, vamos dizer, informações que antes elas não eram claras para mim. E fez com que eu tomasse consciência, vamos dizer, de algumas coisas. Então, aquilo que eu fui tratar pela primeira vez, ela não se repete mais. É como se encaixou. Poderia dizer assim, na minha linguagem, ou a gente teria que fazer Você vai ter uma explicação mais técnica, né? Mas acredito que passar pelo processo te traz paz. Eu costumo dizer que são camadinhas de cebola, né? Tá. Então, o que acontece? Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida, geralmente traumáticas, que fazem com que a gente emperre às vezes. A gente fique estagnado, a gente não consiga ir para frente, né? Então, quando você faz uma microfisioterapia, você libera alguns padrões que podem estar em algum trauma que estava no corpo. Por que a gente chama a microfisioterapia de uma abordagem integrativa? Porque ela integra exatamente isso. Quando você faz uma psicoterapia, você vai abordar aspectos mentais, racionais, emocionais, que você tem consciência. Quando você faz a microfisioterapia, você não tem consciência daquilo que está te incomodando. Por isso que são integrativas. As duas integram. Porque, claro,
a psicoterapia é muito importante, mas se você não sabe nem o que você tem de trauma, como você vai tratar? Exatamente. Então, só para dar um exemplo, que eu acho que é importante a gente trabalhar com exemplos para elucidar quem nunca ouviu falar da microfisioterapia. Uma vez eu atendi uma menina que estava com uma menina de 7, 8 anos. Ela estava com problemas relacionais na escola. Ela era muito tímida, estava passando por uma questão de bullying, mas mesmo assim ela estava com dificuldade de concentração, dificuldade de se relacionar com as pessoas, de estudar algumas matérias. E como a gente tem muitos mapas, a gente vai buscando, né, nas sessões, quais são as causas que o corpo vai apresentando para a gente que a gente pode ajudá-la. E nesse caso, deu um trauma transgeracional. Ou seja, a bisavó dela veio para o Brasil da guerra. E deu essa informação. Eu testei no corpo dela, a gente liberou a informação do trauma. E ela voltou. E depois disso, a mãe dela disse que ela estava até tagarela. Então, por que eu falo que é individual? Porque nem todo mundo vai dar a mesma coisa, né? Então, a experiência da pessoa é única. Teve uma outra pessoa, uma outra menina que eu atendi, ela tinha desmaios. Ela estava desmaiando e estava sendo muito frequente. E quando eu fui fazer a micro no corpo dela, o que aconteceu? Ela tinha nascido e quando ela nasceu, ela teve um episódio que teve que fazer uma traqueostomia. E tinha um trauma ali. Só que o que acontece? Depois de, acho que 7 anos, mais ou menos, quando ela tinha 7 anos, ela viu a mãe dela ter um AVC. E depois disso, começaram os episódios de desmaio. Ela estava com 11 e a frequência com que esses desmaios estavam acontecendo era semanais. Quando ela começou a desmaiar, desmaiava uma vez, passou 6, 7 meses, ela desmaiou de novo. E ela estava com remédios fortíssimos. Depois do tratamento da micro, eu não lembro desse caso quantas sessões foram, umas 4 ou 5. Mas ela nunca mais desmaiou. Isso é muito gratificante. Então, o que acontece? Às vezes, e a mãe nem lembrava, e nem ela lembrava que ela tinha visto a mãe. Na verdade, provavelmente, ela ficou com medo da mãe ter morrido. E que esse trauma poderia ter a ver com os desmaios. Né? Então, não somos nós que falamos qual é o trauma. A gente vai buscar no corpo, e aí ele vai mostrar para você algumas memórias, ou não. Às vezes a pessoa não lembra de nada, e mesmo assim, às vezes tem resultados. Entendi. Agora, me diz uma coisa, na questão da microfísio, no que ela não ajuda? Que acho que é importante também a gente falar sobre isso. Olha, Debbie, eu acho que a micro, ela só não ajuda quem não quer fazer microfisioterapia. Eu acredito nisso. A gente faz micro tanto em bebês, quanto em jovens, em adolescentes. Eu faço micro na minha filha com uma certa frequência, mesmo ela não tendo sintoma nenhum. Como mãe, a gente trata os nossos filhos. Faz em adulto, faz em idoso, não tem... A única contraindicação que a gente tem é a pessoa não querer fazer. Ótimo. Mas, além, né, da microfísio, nós temos outros tratamentos. Sim. Na verdade, o que acontece? Eu estou formada há 25 anos. E nessa trajetória aí, eu nunca parei de estudar. Então, eu sempre estudei, sempre fiz curso, pós-graduação, enfim, tenho várias coisas, várias ferramentas. Então, eu acredito que quanto mais ferramentas você abarca na sua experiência, mais você pode ter escolhas para a pessoa que vem buscar um tratamento.
Certo. Então, muitos anos eu fiquei na área convencional, na fisioterapia convencional, RPG, dor crônica, pilates. E eu não estava contente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, então eu achava que faltava alguma coisa. Então, quando eu entrei nas terapias integrativas, foi exatamente para entender por que eu fazia o mesmo protocolo com 2 pessoas, uma melhorava e a outra não. Então, a gente aborda mais aspectos do que o convencional nas terapias integrativas. Elas servem exatamente para integrar. Então, eu faço a fisioterapia para dor, músculo-esquelética, aquela que vai melhorar a hérnia de disco, o problema no menisco do joelho, enfim. Mas sempre tem outros aspectos para a gente abranger. Quais? Né? O energético, o físico, a gente já falou aqui, o mental e o emocional. Nós somos seres que têm vários corpos. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem a intenção de olhar para o indivíduo como um ser integral, um todo, né? Então, essas terapias, elas servem exatamente para que a gente tenha a visão do todo, o físico, mental, emocional e espiritual. Então, além da micro, e eu tenho uma outra terapia chamada Soie, que é uma fisioterapia integrativa, mas ela é belga, é analítica, muscular, osteomuscular. Essa é aquela que eu ponho o braço assim e se ele cai... Isso. Assim, tá. Também já que faz parte da fisioterapia da dor. Tá. Fiz também várias formações em 5 leis biológicas, que é o estudo baseado no Dr. Hammer. Se você quiser, eu falo um pouquinho. Sim, nós vamos falar... Eu vou deixar você contar todas, porque daqui a pouco a gente vai encerrar esse primeiro bloco e a gente volta para o segundo, que aí você vai falar do Soie, você vai falar das terapias e de todas elas com mais conteúdo. Vamos lá. Depois tem o Psyche, que é uma terapia via corpo também, mas ela trabalha com crenças, tira crenças limitantes e coloca crenças apoiadoras. E eu não me julgo uma psicogenealogista, mas eu fiz a formação de psicogenealogia e abordo nas minhas consultas também as árvores genealógicas, porque a gente precisa compreender que a nossa árvore é o nosso maior tesouro. Com certeza. E quando ela fez esse curso, aí eu, inspirada, né, na narrativa dela, acabei desenvolvendo uma metodologia de tarô para a gente ver exatamente o que estava faltando dentro disso, né? Eu muito, como é que a gente pode dizer assim? Muito abelhuda fiz essa, mas nos ajudou a olhar outros aspectos também, que Sim. foram complementares e que foram muito importantes. Mas isso, é a nossa parceria, enquanto uma estuda a outra, também, dentro desses processos, e o que faz com que a gente tenha mais, não só bem-estar, né, de disposição de fazer as coisas, mas também de perceber que o saber não ocupa lugar e a gente vai estudar a vida inteira em mais 6 meses. E saber que o autoconhecimento, exatamente, ele faz parte do processo de cura. Né? Então, a gente não tem cura se a gente não buscar compreender a nós mesmos. Exatamente. Enquanto você não souber de fio a pavio, né? Assim que as pessoas vintage, né, diriam, enquanto você não tem esse autoconhecimento, enquanto você não sabe os seus limites, enquanto você não percebe efetivamente quais são as suas, a gente pode dizer assim, suas características positivas, as coisas ficam mais difíceis. Mas, doutora, eu quero que nesse primeiro bloco você me conte qual é o seu contato, seu Instagram, que a gente está terminando o nosso programa. Ok.
Eu fico no Itaim Bibi. O meu consultório chama-se Instituto Soma. Soma com H, então é Instituto SOHMA. O meu site é www.institutosoma.com.br e o meu Instagram também é Instituto Soma, SOHMA. Muito bem, muito obrigada. Hoje nem a Panaceia falou, porque a gente teve tanta coisa para conversar. E eu espero vocês na semana que vem. Grande beijo. Muito obrigada e até já. Eu que agradeço. Você acabou de ouvir um